Olá, tudo bem com vocês? Olá, seres infinitos. Olá, filhos de Deus, filhas de Deus. Olá, águias. Aqui é o Dr. Rafael e eu estou passando mais uma vez para a gente conversar, para a gente expandir, para a gente refletir mais uma vez sobre a nossa vida, sobre o nosso universo, sobre tudo que corresponde à nossa existência, a nossa feliz, a nossa preciosa existência aqui nesse universo. Bora lá? Eu queria pegar um assunto que a gente falou algum tempo atrás e queria expandir um pouquinho mais aquilo que a gente falou, que a gente conversou a respeito sobre ajuda. Lembra que a gente conversou o seguinte: até que ponto eu realmente estou ajudando o outro oferecendo a minha ajuda? Não sei se você se lembra. Você lembra desse assunto? Se você não se lembra dessa nossa conversa, então eu convido você a visitar aqui o nosso YouTube, você procurar aqui na nossa página, que você vai encontrar essa nossa conversa, você vai encontrar esse nosso bate-papo e aí você vai refrescar a sua memória. Tudo bem? Porque naquele vídeo anterior a gente falou a respeito disso, né? O que realmente é ajuda. Muitas vezes a gente tem até a intenção no nosso coração de ajudar as pessoas, a gente até tem o desejo de ajudar, a gente até tem movimentos, a gente tem atitudes colaborativas, mas será que isso realmente ajuda a pessoa a sair da inércia? Será que isso realmente faz ela sair daquela situação que ela se encontra? Será que isso colabora para que ela crie condições, ela crie consciência e até mesmo ela crie aprendizados para ela seguir em frente, para ela prosperar, para ela crescer, para ela produzir mais e mais e mais, e aí ela nunca mais precisar da ajuda de mais ninguém? Foi isso que a gente questionou, foi isso que a gente buscou refletir no vídeo anterior. E eu queria pegar uma carona nesse assunto, falando de ajuda ao próximo, para a gente expandir um pouquinho mais e a gente conversar nesse nosso vídeo. Pode ser? Você acha interessante falar sobre isso? Eu acho que é bacana. Por quê? Tenho certeza que você já tentou ou já fez isso por muitas pessoas, ou então talvez você seja essa pessoa que está sendo constantemente ajudado por alguém. Vale a pena você refletir. Por que não? Né? Vale a pena você se questionar, vale a pena você questionar não apenas a sua atitude como um ajudador, mas a sua atitude como sendo uma pessoa que está sendo constantemente ajudada. Não para que você se invalide, não para que você julgue negativamente como você está agindo hoje em dia, mas para que você crie consciência sobre tudo que você está fazendo ou como tem sido o seu jeito atual, a sua realidade, para que você crie consciência e com isso você tenha aprendizados. Tudo isso gere realmente grandes, preciosos e importantes aprendizados para a sua vida atual. Porque veja bem, se tudo que você está vivendo hoje em dia não te resultar em aprendizados, você está disposto, você está disposta a viver essa mesma realidade todas as vezes e todos os momentos da sua vida? Pensa bem. Mesmo que seja você o ajudador, mesmo que seja você a pessoa que sempre é o degrau, o trampolim, mesmo que seja você aquela pessoa que sempre coloca os outros para cima, pensa comigo. Você quer ser essa pessoa todos os dias da sua vida? Você não quer em outros momentos você receber, você ganhar, você ser cuidado? Você esperar do outro, você ser também ajudado, por que não?
Por que que a sua vida também não pode ser um pouco diferente? Por que que você não pode provar de outros sabores? Por que que você não pode experimentar de outras situações, de outros papéis, de outros ângulos? Percebe? Você está disposto a sempre ser e ter as mesmas coisas todos os dias e todos os momentos da sua vida? Você quer sempre ter sempre a mesma obrigação e o mesmo compromisso? Então vale a pena a gente sempre questionar todas as nossas atitudes, mesmo quando a gente julgue essas nossas atitudes serem as melhores para todas as pessoas. É legal você questionar, é legal você refletir sobre elas, porque disso você traz aprendizados para você, disso você traz grandes sabedorias para a sua vida. Até porque, antes da gente falar logo do assunto que a gente veio falar, de nada adianta a gente ter excelentes atitudes se elas não repercutirem em sabedorias e aprendizados para a nossa vida. O que eu ganhei disso? Percebe? Não adianta você ser apenas um entregador de bênçãos. Você precisa receber as bênçãos também. Percebe? Então, mesmo que você faça bem a muitas pessoas, você precisa questionar, você precisa refletir sobre isso que você faz, para que você extraia aprendizado, sabedoria sobre isso. Porque, mesmo que você seja um entregador de bênçãos, você precisa receber essas bênçãos também. Você precisa provar e degustar dessas bênçãos também. Tá bom? Então, fica essa reflexão inicial do nosso vídeo antes da gente falar sobre a questão da ajuda. E eu queria falar hoje sobre essa questão de ajuda, é uma coisa um pouco mais delicada a respeito dessa questão ajuda, tá bom? Que é o seguinte, é o reconhecimento da ajuda. E isso é um pouco mais delicado, porque o reconhecimento da ajuda, a gente vai ter que analisar ela em vários fatores, né? A gente vai ter que analisar ela, primeiro, o que eu reconheço da ajuda que eu ofereço, e também tem a questão do que o outro reconhece da ajuda que eu ofereço. E eu tô pegando carona na sugestão de uma das pessoas que segue o nosso canal, que entrou em contato comigo e falou: olha, professor, fala sobre isso, né? Eu apenas estou dando uma remodelada para a gente poder deixar um pouco mais expansível, mas olha, Márcio, querido, tá aqui o seu assunto, aquilo que você pediu, tá bom? Eu só dei uma remodeladinha para a gente deixar um pouco mais expansível. Mas olha só, vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento das ajudas que a gente oferece. A gente tem que analisar por dois lados. Primeiro, né, o que eu reconheço da ajuda que eu ofereço. E aí a gente vai entrar dentro de um universo que são as intenções também da ajuda que eu ofereço. É preciso que você, quando você decide prestar uma colaboração, quando você decide ser esse degrau, você decide ser esse trampolim, você decide ser essa ferramenta na vida, na história de qualquer ser humano, você precisa analisar qual é a intenção que você traz dentro do seu coração. A intenção nua e crua é você apenas mesmo ajudar essa outra pessoa? Por quê? Se realmente a sua única intenção é essa, então não há nada o que esperar do outro. Absolutamente não há nada o que esperar. Você não precisa esperar nada. Não precisa esperar que ele goste, que ele não goste, que ele aceite, que ele não aceite. Você não precisa esperar que ele vá fazer o que você está dizendo, que ele não vai fazer. Você não precisa esperar que ele vá pegar, sei lá, às vezes você está dando um dinheiro, às vezes você está dando uma ferramenta, às vezes você está dando um produto, às vezes você está dando um ensinamento, às vezes você está dando uma palavra, às vezes você está dando o seu tempo, o seu carinho. Então, não adianta você esperar que a pessoa vá pegar isso que você está ofertando e ela vá usar, ou ela vá usar bem feito, ou que ela nunca vai vender, que ela nunca vai transferir, que ela nunca vai doar. Você não pode esperar nada disso, porque você está fazendo apenas para ele. Você está doando isso, né? Você está fazendo algo para ele. Então, se é para o outro, não importa você
nessa história, não importa o que você acha nessa história. E se for isso, se a sua intenção for realmente essa, quando a pessoa julga mal aquilo que você está dizendo, dane-se. Isso não tem que te incomodar. Isso não tem que ferir você. Isso não tem que ocasionar ou não tem que impactar em nada dentro de você. Mas e aí eu pergunto, é fácil? Você consegue sempre fazer isso? Na vida real, no dia a dia, no cotidiano, é mole? Não é, né? É difícil. Olha só, dentro do consultório é fácil, a gente consegue. Tanto que a gente é treinado para fazer isso. Dentro do consultório, a gente é treinado para a gente ouvir, a gente compartilhar da vida do paciente, a gente é treinado para a gente caminhar ao lado dele, a gente é treinado para ouvir as experiências dele. E quando ele se frustra, quando ele passa por dificuldade, claro, a gente tem compaixão, a gente se importa muito, eu pelo menos, eu não sei se vocês aí do outro lado, que são também terapeutas, se vocês também sofrem com o paciente de vocês, é claro que eu sofro também, eu me compadeço sim, eu sim, mas não é algo destrutivo para mim, não é algo que eu vou brigar com o meu paciente, eu vou compreender ele muito e vou respeitar demais a atitude dele. Se ele virar para mim e falar, Rafael, tudo que você falou, balela, eu vou fazer o que eu quero e dane-se, eu vou falar, tudo bem, perfeito. E por mais que me dê assim um amarguinho aqui dentro, eu vou falar, não, tudo bem, perfeito, vamos ver o resultado disso que você quer fazer. É essa a conduta, mas é porque a gente é treinado. Mas e no dia a dia, é fácil? Não. E aí, mas Rafael, por que que não é fácil? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, vamos ser sinceros, eu acho que a base da construção da sabedoria é a sinceridade. Na maioria das vezes, a gente não traz dentro de nós, na hora de nós sermos ajudadores, tá? Falando como ajudadores, a gente não traz dentro de nós apenas o desejo de ajudar o outro para o outro. Não. Para e pensa. Muitas vezes a gente acaba confundindo a ajuda ao outro com a satisfação nossa, porque eu estou sendo referência, porque eu estou sendo maior, eu estou sendo melhor, não é? Olha, eu tô falando já, vamos fazer assim, que fica mais bonito. O Rafael é assim, né? Então eu vou falar por mim, o Rafael é assim. Toda vez que o Rafael vai ajudar alguém, é claro que vai o ego do Rafael junto. Vai, claro que vai. Por isso que é tão prazeroso ajudar o outro. Ah, aqui a gente consegue entender por que que é tão prazeroso, por que que é tão bom, por que que é tão motivador. Você já parou para pensar? Por que que é tão bom dividir às vezes? Por que que é tão bom você tirar algo seu e doar para o outro? Por que que às vezes é tão gostoso? Por que que às vezes conforta tanto o coração você pegar o fruto do seu trabalho, do seu suor, do tempo da sua vida e doar para o outro? Sabe por quê? Porque isso está diretamente envolvido com a sua autoimagem, com a satisfação, a valorização de quem você é. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é ruim. Não estou dizendo que isso é ruim. Pelo contrário, é excelente você valorizar quem você é. É precioso, você precisa constantemente mostrar para você o seu valor. E você precisa, para você, se engrandecer todos os dias. Você precisa, seja você se dando carinho, você se cuidando, ou você fazendo coisas que prove para você que você é uma pessoa boa. Isso é ótimo. Mas, olha só, aqui é onde a gente tem sempre um risco, onde a gente tem uma linha muito tênue e que a gente precisa ter sabedoria para agir. Porque assim, quando a gente ajuda o outro, isso dá prazer. Por quê? Porque está diretamente relacionado a nós, ao nosso ego, né? A nossa imagem, a quem nós somos, a mostrar e provar para nós o quanto nós
podemos ser melhores, o quanto a gente consegue ser altruísta, o quanto a gente consegue ser desprendido, o quanto a gente consegue ser humilde, o quanto a gente consegue cumprir com aquilo que a gente ouve desde criança. A gente vive num país de base cristã e a gente ouve isso. A gente é criado dentro desse molde, mesmo que você não seja religioso, a gente tem essa cultura, faz parte da nossa cultura. Mesmo que você não seja cristão, faz parte da nossa cultura. A gente cresceu no Brasil dentro desse universo, aprendendo isso. Então, a gente o brasileiro é uma população que atua dentro dessa caridade, né? E é uma caridade que funciona porque também satisfaz a si mesmo. Isso é ótimo, porque assim a gente tem pessoas que se valorizam e que valorizam o próximo. Isso é ótimo. Só é perigoso quando eu passo a exigir do outro aquilo que eu quero e o que eu espero. Aí sim passa a ficar preocupante. E eu falo de experiência própria. Muitas e muitas e muitas vezes na minha vida eu falhei. E eu reconheço isso porque eu sempre, quando eu ia aconselhar, conversar e tentar ajudar as pessoas que eu amo, eu muitas vezes falava para elas aquilo que eu achava que era correto e o que eu esperava que elas fossem fazer. Aquilo que eu esperava que elas fossem como eu gostaria que elas fossem reagir, né? Era a minha projeção nelas, né? Era a minha expectativa nelas. E muitas vezes até a minha transferência sobre elas e a vida delas. Então, era aí onde a coisa ficava um pouco mais complicada. E aí a gente volta. Vamos voltar. Então, eu como ajudador, vamos pensar nas minhas intenções. As minhas intenções são as mais positivas, porque elas estão sendo movimentadas por amor, amor ao outro e também amor a mim. Olha que interessante. Então, intenções são sempre super positivas. Show! Beleza? Então, isso faz com que eu torne a ajuda ainda mais bela, ainda mais nobre. Olha que legal. Beleza. Aí eu ajudo a pessoa. Aí a pessoa não reage, ou ela não gosta, ou ela critica, ou ela, sei lá, ela não reconhece, ou ela age de maneira que não é legal. Tá bom. Se eu já ajudei, ou seja, eu já ganhei aquilo que eu precisava. O que eu precisava? Provar para mim mesmo que eu sou bom. Eu precisava mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Mostrar para mim mesmo que eu sou uma pessoa caridosa, que eu sou uma pessoa compassiva, que eu sou uma pessoa altruísta, que eu sou uma pessoa de espírito elevado, que eu sou uma pessoa capaz de abrir mão do meu tempo, das minhas coisas, que eu sou uma pessoa capaz de dividir. Já ganhei, eu já recebi meu prêmio e já dei o prêmio para o outro. Percebe? Se eu reconhecer isso, então não preciso mais me incomodar se a outra pessoa gostou ou não gostou, se a outra pessoa aceitou ou se não aceitou, se a outra pessoa vai fazer ou se não vai fazer, se a outra pessoa vai vender, distribuir, emprestar, se ela vai executar ou não, se ela vai abandonar ou não. Não preciso. Percebeu? Porque eu já ganhei o meu prêmio. Se eu conseguir perceber isso, olha só, quanta confusão eu não vou diminuir? E quanta confusão até mesmo entre mim e o outro, e entre mim, eu também não vou diminuir, não é? Então, queridos, olha só, nesse vídeo vamos refletir sobre isso, sobre a ajuda ao outro, mas sobre o prêmio que eu ganho, né? As intenções que eu trago quando eu ajudo. As intenções que eu trago geralmente são as melhores. É a intenção de ajudar o outro e a intenção também, olha só, de me ajudar, porque a gente ganha com isso. Eu queria algo pra mim. Sempre a gente traz algo pra gente. Pode ter certeza. Não me venha com churumelas querendo dizer assim, não, eu só quero ajudar o outro. Ajudar o outro traz algo bom pra você sim. Lógico que traz. Vamos reconhecer isso. Por quê? Quando você reconhecer isso, você vai perceber que você já está ganhando isso quando você ajuda o outro. E aí, quando você ajuda o outro, o que importa se o outro gostou, se não gostou, se o outro aceitou, se não aceitou, se o outro, sei lá, se o outro fez ou se não fez. Pronto, nós ajudamos
e a gente já ganhou o nosso prêmio e já está tudo resolvido. E aí, isso é leve? Isso faz sentido para você? Expandiu? Ficou legal? Então beleza. Distribui esse vídeo, espalhe essa ideia, compartilhe com quem você ama. Espero que essa mensagem faça grande diferença na sua vida e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom? Pessoal, como sempre, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e fui!